Bom, como nós anunciamos, nós vamos agora conversar aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Cultura com o prefeito eleito de Guarapuava, Denilson Baitala, que vai nos falar aí sobre este momento aí de transição, falar aí sobre a futura administração que começa em janeiro do ano que vem. Prefeito Baitala, Denilson Baitala, seja bem-vindo aqui à Rádio Cultura, mais uma vez, agora como prefeito eleito. Bom dia. Bom dia, Magrão. Bom dia, Kleber. Bom dia, ouvintes da Cultura. Denilson, já mais tranquilo agora, passada aí aquela correria eleitoral. Gostaria que você inicialmente nos falasse um pouco aí desta campanha que, de uma certa forma, assim, ela foi bastante surpreendente, acirrada no final, e a tua vitória, culminando com a tua vitória. Agradecer primeiramente todos os amigos e colaboradores que estiveram junto comigo, a equipe de campanha, o pessoal da coordenação, enfim, todos os vereadores que caminharam junto, que acreditaram no projeto e principalmente a população de Guarapuava. Saímos vencedores, temos uma proposta e agora elaborarmos essa proposta, formarmos uma equipe para administrarmos Guarapuava. Já aproveitando vocês e nos agradecimentos, para todas aquelas pessoas que acreditaram nesse projeto para Guarapuava. Baitala, começar aqui a nossa entrevista de fato falando um pouquinho sobre a véspera da eleição. Muita gente ainda comentando, falando com relação à movimentação que aconteceu na véspera da eleição, aquele dia 5 de outubro. Como que foi a aproximação com o candidato então, Samuel Ribas? Como que foi aquela conversa ou, entre aspas, aquela negociação para que o Samuel praticamente desistisse da candidatura e na véspera da eleição, ele e o grupo, inclusive o ex-prefeito Fernando Carli, fizesse vídeos, gravasse o apoio para a tua candidatura, pedindo voto para você na véspera da eleição? A verdadeira história, assim, eu levantei sábado de manhã, fiz minha caminhada, saí junto com minha mãe e mais 3 amigos, desci a Saldanha Marim, fui até uma altura da Saldanha Marim pedindo voto, visitando os comerciantes e pedindo voto. Saí da Saldanha Marim por volta das 11h30 da manhã, fui até a fazenda de um amigo meu no distrito da Palmeirinha, onde fui visitar uns outros amigos, que eram amigos dele, para pedir o voto, falar do projeto de Guarapuava, onde eu não tinha ido, eram amigos deles que estavam meio em dúvida para quem votar. Essa foi a verdadeira história. Eu estava no distrito da Palmeirinha, quando retornei para a casa do meu amigo, eu recebi uma ligação dos amigos que estavam aqui, que existiria a possibilidade que o Samuel e o Fernando Carli, o grupo deles, iam conversar. Eles perguntaram para mim se poderia ir conversar com eles. Eu falei, lógico, vai conversar, vamos ver o que eles querem, qual que é a proposta, o que eles estão falando, qual que eles imaginam. E foram conversar. Foi 2 amigos, vou até falar, foi o Zuber e o Vitor Hugo, que foram conversar primeiramente com o Fernando Carli, com o Samuel e com o grupo dele. Aí retornaram, eu já estava em Guarapuava, chamamos a Rosângela, conversamos e fomos até ao Samuel. Achei muito digna a atitude deles, eles me contaram o que aconteceu, que foi a tal da pesquisa que tinha gente que estava fazendo a política do medo. Tinha gente que em Guarapuava só pregava política do medo, dizendo que se não votasse num candidato, ia dar outro candidato. Eles foram muito dignos, foram pensar em Guarapuava, como estava o meu nome e a nossa equipe estava melhor na pesquisa, estávamos com condições de ganhar a eleição, eles abriram mão. Foi simplesmente isso que aconteceu. Teve alguma ligação do Ratinho Júnior ou o envolvimento do Ratinho? Não, eu não tenho conhecimento disso. Por isso que eu digo que foi muito digna a atitude do Fernando Carli e do Samuel, do grupo dele, de abrir mão da candidatura, porque eles viram que não tinham condições, nas pesquisas mostravam que eles não tinham condições. Mas partiu deles? Partiu deles. Pelo que o conhecimento que eu tenho, partiu deles. Tanto é que, então, como a pergunta do Kleber, eu conversei 2 vezes com o governador, ele não citou nada para mim a respeito disso. E estou indo segunda-feira, após que tem as eleições do segundo turno em Curitiba, estou indo conversar pessoalmente com o governador. Posso até perguntar para ele, mas até então as conversas que eu tive com ele, ele não citou nada comigo. As conversas que eu tive com o governador a partir da eleição sempre foi com apoio, deixou toda à disposição a estrutura do governo do estado para nós administrarmos Guarapuava. Não citamos nesse assunto. A gente vai falar mais sobre essa questão do governo mesmo, mas esse fato é bem importante porque foi
definido por muitos, né? Muitos entendem que foi definidor, né, para a eleição. Então, entender o que aconteceu naquele sábado é interessante, né, para o nosso ouvinte também. A conversa foi na casa do Fernando Carli. A conversa foi na casa do Fernando Carli. Na casa dele. Como é que foi, Baitala? No sentido de que, por exemplo, o Vitor Hugo é uma pessoa muito próxima, né, a você. Sim, o Vitor Hugo é meu amigo. Muitos classificam até como um mentor, né, político, né, no sentido de quem acho que te incentivou, né, e buscou que você participasse. Vitor Hugo e Fernando Carli, quem conhece a história de Guarapuava, são opositores, né, históricos. Como é que foi essa conversa? Se chegou ali, é um acordo pontual ou se definiu muita coisa que vai também impactar na sua gestão a partir daquela conversa? Não, como eu disse, quem participou da primeira conversa foi o Vitor Hugo e o Zuber, que é outro amigo meu, é um irmão meu, todo mundo sabe que desde as entidades que nós participamos, sempre junto com o Zuber, o Vitor Hugo ninguém esconde, eu não escondo de ninguém, é meu amigo particular, é meu conselheiro, foi meu conselheiro lá atrás, foi uma das pessoas que me incentivou a sair candidato. E assim, ó, eu não participei da conversa, só conversei com eles e eles falaram o que eles... Eu perguntei qual foi as reivindicações, nenhuma, é por Guarapuava. Então, por isso que eu digo, muito digna a atitude do Fernando Carli e do Samuel Ribas. Então, se você não nomear ninguém do Grupo Carli para sua gestão, se não fizer nenhum diálogo para gerir junto com eles, está tudo certo? Tudo certo. Não teve esse pedido. Quero deixar bem claro para todo mundo. Por isso que eu digo que foi muito digna a atitude dos dois. Foi porque eles viram que eles não tinham mais condições e eles não queriam que um determinado candidato... Que o PT ganhasse. Que o PT ganhasse. Foi isso. Vamos falar um português bem claro. Eles falaram bem isso para mim, por isso que o Samuel falou que ele entrou nessa corrida eleitoral pensando, e claro, quando todo mundo entra... pensando em ganhar a eleição e administrar do seu modo, quando ele viu que a população não teve o apoio da população, o seu projeto não decolou, ele declinou da candidatura, simplesmente assim, não houve pedido, deixar bem claro, está todo mundo falando, não houve pedido nenhum, nem do Fernando e nem do Samuel Ribas a pedido de cargo na prefeitura, simplesmente foi um ato muito digno pensando em Guarapuava. Mas existe uma possibilidade da participação assim, do Grupo Carli? Eu estou... deixar bem claro, as decisões de cargos é minha e da Rosângela. Eu, no momento, eu não parei para pensar, nós estamos... Todo mundo já teve... Sei que vocês vão me perguntar de secretários, de tal. Eu não... Agora, no momento, foi transição, a equipe de transição. Já convidei várias pessoas de vários setores, vocês viram, eu já fui em umas entidades, já deixei um cargo à disposição dessas entidades. Eu não parei para pensar ainda se vou ou não convidar o Samuel ou alguém do seu grupo para fazer parte da gestão. Mas eu tenho várias pessoas que já convidei e estou esperando a resposta. Você, Baitala, citou o ex-prefeito Vitor Hugo, né? Seu mentor político, digamos assim, seu conselheiro, teve inclusive protagonismo nesta conversa com o Fernando Carli, com o Samuel. Com relação ao Vitor Hugo, qual que será o papel dele na tua administração? Ele vai ter um cargo oficial, vai ser secretário, ou vai ficar como teu conselheiro? Não, o Vitor Hugo vai ser o meu conselheiro. Vitor Hugo é meu conselheiro, eu sempre falo, o Vitor Hugo é meu amigo, eu conheço o Vitor Hugo a longa data, como conheço o Zuber, como tem vários membros, como o Artagão, como o Stachos, todos serão meus conselheiros, participarão dando conselho na administração. A administração será feita por mim e pela Rosângela. E teremos vários conselheiros, nós estamos pensando Guarapuava, queremos administrar, como eu sempre falei na campanha, nós vamos administrar Guarapuava pensando nas demandas da população de Guarapuava. E terei vários conselheiros, e o Vitor Hugo é um deles. Mas não terá participação direta na administração. Na mesma linha Artagão, por exemplo? Que é uma na mesma linha Artagão, na mesma linha o deputado Rodrigo Stacho, todos vão ter participação. Nós formamos um novo grupo. Eu faço parte do contexto do novo grupo político em Guarapuava. Eu tenho que ter esse discernimento e esse conhecimento. Todos vão opinar, todos vão dar nomes para compor, já deram nomes para compor, mas... Volto a frisar, a decisão final de cargos de confiança, principalmente de primeiro escalão, será minha e da Rosângela. Como também não citamos o PL, eu venho do PL. Também o PL vai opinar, vai deixar nomes. É um grupo, e eu tenho, só que
a decisão final é minha. Agora tem esse momento da transição. Foi publicado já um decreto inicialmente lá pelo prefeito Góes, com nomes e também com regras, né, para essa transição, da parte dele, digamos assim, né, um grupo. Posteriormente você indicou e também já foi publicado em Diário Oficial, mas deve começar em novembro a transição. O que vocês, né, já têm organizado? Como é que vai ser essa transição da parte de vocês, no que diz respeito à organização? Vai ter grupo temático? Vai ter uma pessoa liderando? Como é que vocês vão se organizar? Nós fizemos em grupos por categorias da administração, por órgãos da administração. O Thiago Fã é um dos coordenadores. Tem o Luciano, que veio de Curitiba também. É um homem muito experiente, que já trabalhou no Tribunal de Contas, conhece de transição, sabe de transição. E tem as pessoas de Guarapuava que fizeram parte do grupo, que estão divididas em categorias na administração pública. Até estamos terminando os requerimentos. Hoje devemos avaliar todos os requerimentos de pedido de informações para a prefeitura, para nós começarmos a transição da melhor forma possível, da forma mais transparente e mais clara, para em janeiro nós termos conhecimento e começarmos a administrar Guarapuava. Vocês vão fazer essas solicitações a partir de novembro, quando oficialmente, digamos, abrir... Dia 1º de novembro, que foi a data da prefeitura, nós devemos enviar essas solicitações hoje, quarta-feira, na quinta ou na sexta-feira, devemos entregar os requerimentos e já no começo de novembro, já devemos, as equipes já devem começar a fazer a transição com a equipe da prefeitura, que também já foi nomeada. Da forma mais tranquila, mais transparente, pensando sempre em Guarapuava. Quer complementar o assunto? É só complementar. Isso. Você falou de forma tranquila, de fato, a gente elogiou até a postura de todos os candidatos, né, vitorioso ou derrotados, que logo depois do resultado, reconhecer o primeiro resultado, que acho que é um gesto, parece para muitos assim natural, mas já houve épocas em que se não se reconheceu, né, o resultado. Acho que todos reconheceram, parabenizaram, desejaram sorte, inclusive a você. E pouco depois da eleição, logo depois, né? O Antenor deu uma do... entrevista 5 minutos depois aqui. Antes, inclusive, de ouvirmos o senhor, a gente conseguiu ouvir ele, porque até a gente conseguia organizar lá para o Tonico conversar, né? Certo. Ao vivo, o Antenor estava disponível, falou. Esse clima de harmonia continuou depois? Por exemplo, você já chegou a conversar com o Celso, até para organizar questões de trabalho? Foi uma relação, tá tranquila a relação? Eu não tenho nada contra o Celso, não tenho nada contra a pessoa do Celso. Não conversei pessoalmente com o Celso, ainda não conversei. Espero ter a oportunidade de conversar. Ele me ligou para mim. Eu não, bem no dia, na tarde que ele me ligou, eu não estava em Guarapuava. Foi a única tarde que eu tirei hoje, a não ser até hoje, depois da eleição, um final de semana, que eu fui até uma propriedade minha, desliguei meu celular, fiquei tranquilo, fiquei com 2, 3 amigos, conversando, não foi política, dei uma olhada nas minhas coisas. E quando eu retornei, aconteceu, eu sou muito franco, muito sincero, aconteceu um fato, por isso que eu não retornei para ele. No outro dia ele veio aqui na Cultura e deu uma entrevista, e eu estava escutando a entrevista. E ele falou para você que conversou com o Vitor Hugo e tudo parecia que era o Vitor Hugo que ia administrar a prefeitura. A entrevista para o William Batista, né? Não sei para quem foi, eu estava escutando a entrevista, então achei que se ele acha que é o Vitor Hugo, então é que ligue para o Vitor Hugo. Agora, se ele quiser me ligar para mim de novo, eu estou à inteira disposição dele. Mas foi a única rusga e eu sou um cara muito franco e muito sincero. E é bom que ela esteja escutando, porque eu sou direto. Se ele não estiver escutando, alguém vai contar. Vai estar lá. Essa questão tem se falado muito. O Baitala não tem experiência, tem o Vitor Hugo, que é uma figura muito proeminente ali realmente no teu grupo, o Artagão. Como é que você está lidando com isso? Da forma mais natural possível. Já falei, eles são conselheiro, mas quem vai administrar a prefeitura vai ser o Baitala, a Rosângela com o grupo dele. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei em grupo. A minha vida inteira, desde que eu assumi minhas responsabilidades, eu fiz parte de entidades. E eu sou muito de escutar. Eu não tomo nenhum ato monocrático. Eu vou escutar, porque eu sei da minha responsabilidade. Eu sei no que a população de Guarapuava depositou a confiança em mim. Eu sei da responsabilidade que eu tenho. Então eu não vou tomar nenhum ato monocrático. Eu vou escutar todos os meus parceiros, principalmente a minha equipe que vai administrar Guarapuava.
Por falar em equipe, você já comentou no começo do programa, fez alguns convites. Você pode assim, adiantar algum nome que já esteja, ou você prefere no momento... Eu prefiro a hora que eu tiver com a equipe completa. Falta ainda algumas pessoas de alguns setores importantes, primordial para a administração pública, confirmarem a sua presença na administração pública, principalmente em cargos de primeiro escalão, que são os secretariados. Mas você pretende, por exemplo, é muito comum, né, que alguns gestores... vou citar um exemplo que ilustra, mas aí vale para todas as áreas, Baitala. Indústria e comércio, né, o desenvolvimento econômico, como chama a Secretaria aqui em Guarapuava. Muitos gestores eles oferecem, olha, chamam aqui as entidades, vocês indicam 1, 2 ou 3 nomes, ou indicam um nome e eu decido se sim ou não. Você vai seguir essa linha? Foi isso que eu fiz. Eu já estive nas entidades, com reunião com todas as entidades do Guarapuava, e já deixei à disposição deles, porque é um setor importante da administração, e eu sempre, como eu sempre falei, trabalhei em grupo, gosto de fazer parte de grupo, e eu acho que essas entidades têm que ser ouvidas e participativas na administração pública. Por isso que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município foi posta para essas entidades colocarem os nomes e nós discutirmos o nome que seja tanto de aceitação do prefeito como das entidades, para nós fazermos essa parceria juntos e pensarmos Guarapuava junto. Alguma outra secretaria vai ser essa mesma linha? Assim, de entidades sugerindo nomes? Sim, a Secretaria de Agricultura, de onde eu venho, também já conversei com a Agrária, já conversei com o presidente do Sindicato Rural, da Sociedade Rural. Eu, da Secretaria de Agricultura, eu sempre no projeto de governo já deixei bem claro que tem que ser um secretário que pense um pensamento voltado para o pequeno produtor. Eu venho de uma região, eu tenho uma área numa região onde há um desenvolvimento muito grande, mas muito grande mesmo, do pequeno produtor, e eu quero implantar em Guarapuava, junto com esse secretário, o desenvolvimento do pequeno agricultor em Guarapuava. Com projetos indo através do governo do estado, vendo o que o governo do estado tem e vendo qual que é o perfil e a demanda que o pequeno produtor necessita em Guarapuava, através das associações que tem aí, que já estão constituídas em Guarapuava. Baitala, talvez o assunto mais falado, comentado durante a campanha eleitoral foi o assunto saúde, né? Você, inclusive, nos teus programas eleitorais, nas tuas falas, né, você apresentou algumas assim, propostas, digamos assim, para a saúde. Gostaria que você falasse assim também o que se imagina desse setor que a gente sempre fala aqui no programa, tem muitos ouvintes aqui que sempre nos encaminham aqui demandas, reclamações mesmo do setor saúde. A gente sempre fala que nunca vai ser perfeito, mas tem que procurar uma melhoria sempre, né? O que você pensa com relação a esse assunto que foi o mais comentado durante a campanha eleitoral e, sem dúvida, é um assunto que afeta a vida do cidadão todo dia, né? Foi a principal demanda da comunidade de Guarapuava, tanto nos bairros, na cidade, como nos distritos, a melhoria da nossa saúde. Então, estou conversando com vários setores da saúde. Estamos elaborando um projeto para melhoria da saúde em Guarapuava, tanto com profissionais, os médicos, enfermeiros, assistentes sociais, para nós chegarmos a um nome que vai ser o administrador. E já adiantando, na Secretaria de Saúde terá um conselho de pessoas voluntárias que estarão junto com as pessoas que vão estar administrando e gerindo a saúde de Guarapuava junto comigo, lógico. Essa área vai existir um conselho. Nós temos que pensar em fazer a saúde agora, pensando em melhorar a saúde do guarapuavano para o futuro. Então, esse conselho será formado com profissionais de saúde e estarão ajudando diretamente a Secretaria de Saúde. E uma grande dificuldade, né, Cléber, amigos da cultura, e o Baitala, durante a campanha foi muito citado isso, a falta de médicos, né, na rede municipal. Como é que você vê essa situação? Como é que um projeto teu assim inclusive para aumentar o número de médicos, né? Você comentou bastante. Tinha aquela tua fala também com relação ao Vale Consulta, né? É algo que você pretende implantar? Vamos implantar. A partir de janeiro já estamos vendo a viabilidade, a legalidade. Já tem pessoas indo atrás, conversando com outros municípios onde isso já é implantado, até nós termos uma estrutura
que suporte toda a saúde, não tem por que não comprarmos consulta de dos hospitais, de clínicas, para nós atendermos a população. Até já adiantando para vocês, estou indo para Brasília já, porque eu sei que os recursos já são viabilizados já para 2025. Estou indo já conversar com os deputados do meu partido e de outros partidos para viabilizar recursos para 2025. Saúde é primordial. Nós sabemos que a responsabilidade do município é o primeiro atendimento. E aí eu vou até o governador também, porque nós temos Guarapuava, eu fui colaborador de uma instituição hospitalar de Guarapuava. Todos nós sabemos, nós temos que conversar isso. Nós temos três hospitais e atendemos 25 municípios. E às vezes, ontem eu até fui indagado, um parente meu teve que ir, foi transferido, não tinha vaga hospitalar. Conversar com o governador, ver como que está sendo gerido isso aí. Eu quero ter conhecimento total da minha equipe, porque existem muitos guarapuavanos que nós temos especialidades em Guarapuava e estão sendo atendidos em outros municípios. Eu não tenho conhecimento total disso aí, eu quero saber como que é gerida a saúde até no estado. Só para ficar claro, essa questão do Vale Saúde, que isso é uma Vale Consulta, né? Estou dando nomes aqui, mas a ideia é que se não tiver um atendimento na rede pública vai ser atendido na privada. Na atenção básica, a gente está falando daquele atendimento lá do postinho, essa é a sua ideia? Essa é a ideia, principalmente na área de pediatria, né? Que é uma grande demanda, que não tem pediatra, e a gente sabe que o Hospital São Vicente está terminando, tem a residência de pediatria, a gente vai ter que trabalhar em cima para contratarmos um pediatra. Em Guarapuava, hoje na rede municipal de saúde, não temos um especialista na área de pediatria. Legalmente isso pode ter entraves, né? Não, tem pessoas que já está estudando, vendo qual que vai ser a viabilidade legalmente. Vocês estão trabalhando? Estão trabalhando em cima disso. Falando ainda dessa área da saúde, você mencionou o conselho. Existe o Conselho Municipal de Saúde instituído. Sim, quando você mencionou a criação de um conselho, não é essa estrutura que você está se além referindo. dessa estrutura, terá umas outras pessoas que vão me ajudar. Uma consultoria técnica, digamos assim, uma assessoria técnica, é isso aí. E talvez esteja em outras áreas de Guarapuava. Será uma administração totalmente... Não terá nenhuma decisão monocrática nessa. Todas as decisões serão pensadas na população de Guarapuava e por Guarapuava. São 7h58, nós estamos conversando aqui na Rádio Cultura com o prefeito eleito de Guarapuava, Denilson Baitala, do PL, né, que está falando sobre a sua futura gestão, futura administração a partir de janeiro do ano que vem. Kleber, quero que só que se me posicione, se você quer fazer um break, o bloco aí das 8 horas, depois a gente voltar com a entrevista, ou a gente pode seguir Vamos fazer mais uma aqui. Vamos fazer mais uma? Para fechar um pouco essa ideia dos nomes, das indicações, e aí a gente faz o break. Aí a gente pode trazer também, inclusive, o obituário depois ali para a gente manter o horário aqui do programa. Aí depois a gente segue com a entrevista aí mais um pouco aqui, né? Temos tempo aí para a gente conversar com o prefeito eleito. Para arrematar esse tema só em relação assim a nomeações, a cargos, a esse diálogo que você está falando com a sociedade, eu até comentei na semana passada, né? Quando você fez aquela visita às instituições que se chama assim o setor produtivo, né? Representantes do Sindos Madeira, Sindirepa, né, a Casa da Indústria, Sociedade Rural, Sindicato Rural, enfim. É um segmento da sociedade que o senhor já tem um diálogo. Mas, por exemplo, a proximidade com os setores do serviço público, CISPEMUG, outro setor que seriam de trabalhadores também, setor que não do segmento patronal. Você já tem uma proximidade com esse setor? Pretende também fazer esse tipo de reunião ampliada com esses segmentos que não são, assim, pela trajetória sua, na própria campanha, né? Não tem tanta proximidade com o senhor? Não tive contato nenhum, mas principalmente com os servidores públicos. Eu quero começar uma administração e conhecendo as pessoas que estão lá. Eu sempre falei que dentro da administração pública existem pessoas competentes e que merecem oportunidade. Então todos serão ouvidos e todos serão participativos na minha administração.
Mas você já buscou, por exemplo... Falei que o Cispemug, Não, então vou te puxar não como tive exemplo, uma contato reunião nenhum. ampliada. Não tive contato nenhum. Eles não procuraram Não, também. eles não procuraram. Mas que eu quero que até o ouvinte entenda, é muito dinâmica a coisa, acontece muita coisa. E nós estamos no mês de outubro ainda, né? Estamos encerrando o mês de outubro, é muito precoce, muito prematura, e isso é uma coisa minha que na minha trajetória eu não tomo decisões apressadas, eu sempre gosto de parar, pensar e analisar antes de tomar qualquer decisão. Então, eu sei que o tempo é meio curto, mas eu vou conversando e tomando decisões, não vou tomar nenhuma decisão precipitadas e nenhuma decisão sozinho, vou sempre ouvir as pessoas e com certeza terei oportunidade de conversar com esse setor. Aproveitando então o gancho aqui, Baitala, falando dos diversos setores da sociedade, foi uma eleição bastante acirrada, né? O resultado final, 61 votos, né? De um universo inédito, inédito, né? Um universo aí de... O que a gente lembra 105 mil votos, aproximadamente? O que a gente lembra aí das últimas eleições, a mais disputada, assim, tinha sido 1.500 votos, 2.000, nas eleições do Fernando Carli com o Vitor Hugo, né, que a gente lembra assim mais acirradas. A última também, né, tinha sido também, mas nem perto dos 61 votos. Ou seja, quero dizer com isso que você obteve aqui, 37.180 votos. O doutor Antenor teve 37.119. E o atual prefeito teve também a sua parcela aqui de 27 mil votos. Eu queria perguntar para você. 23 mil, perdão. 23%, exatamente, 23%. Somando tudo isso aí, o que eu quero perguntar para você é o seguinte: como que você pensa em conversar com essa parcela da população, principalmente, que não votou para você, que não votou para o Celso Góes também, né? Que optou por ir por um outro caminho, o caminho da esquerda, né? Tão temido aqui em Guarapuava que o pessoal fala, né? Todos contra o PT. Mas será que todos vão contra 37 mil pessoas? Não tem como, né? O prefeito eleito, a sua equipe, né? E contra 37 mil pessoas que optaram pro lado da esquerda. Né? Agora não tem mais o PT. Não tem né? o PT. Agora são cidadãos guarapuavanos que optaram por um caminho diferente. Como que você pensa em dialogar com esse cidadão, né? Se você tem essa ideia de onde estão esses votos, que agora não são mais votos, são cidadãos guarapuavanos que optaram por um outro caminho. Não o da direita, mas sim o da esquerda. Eu não tenho eu acho que não tenho certeza. Isso aí é um ato democrático. Cada um escolheu o seu candidato. Agora, eu como candidato eleito, eu tenho que administrar Guarapuava para todos. Não para uma divisão de A ou B. Nós somos todos Guarapuava. Eu tenho que pensar Guarapuava e minha equipe tem que pensar Guarapuava. Independentemente da sua escolha política, do seu voto político. Hoje eu tenho que ter esse discernimento que eu sou prefeito de Guarapuava, não sou prefeito de A, de B, de C nenhum. Eu tenho, e eu sei, eu visitei todos os bairros de Guarapuava, todos os distritos. Eu sei que Guarapuava tem sérios problemas sociais, principalmente de habitação. É uma das coisas que segunda-feira já vou conversar com o governador. Habitação de baixa renda. Falam que essas pessoas talvez sejam eleitores do PT, não sei o quê, mas eles são guarapuavanos. Nós temos que ver e rever essa parte social de Guarapuava. Eu tenho discutido isso muito com as pessoas. Hoje eu sou prefeito e essa equipe tem uma responsabilidade com Guarapuava, com cada cidadão de Guarapuava. A política acabou, a eleição acabou. Nós somos guarapuavanos, nós temos que pensar Guarapuava num todo. Desde da saúde, que nós estamos conversando, da educação, do problema social, do problema de habitação, do problema de infraestrutura e do empreendedor. Hoje a responsabilidade minha é muito grande. Para mim, a política acabou. Se foi de 61 votos, eu ganhei a eleição por 61 votos. Poderia ter sido Antenor, o Celso ficou para trás, ficou provado que a população reprovou a administração dele. É por isso que eu te perguntei como dialogar com essas pessoas que reprovaram a atual administração, né? E que não votaram para você também, talvez pelo caminho, imaginaram que seja, não, vamos por um outro caminho, daqui, que talvez as demandas sejam atendidas aqui. Como que você vai fazer para dialogar com esse Vamos ter que ver as demandas, quais são as demandas da população deles, são guarapuavanos? Eu não conheço os 37 mil e nem eles vão dizer quem que votou em quem. O voto é secreto.
Mas eu tenho que ser prefeito de todos os guarapuavanos, Magrão. Eu não tenho que ter distinção de nenhum. A eleição acabou. Eu tenho esse discernimento. Porque se eu for querer ser rancoroso, radical, eu tenho que pensar em Guarapuava num todo. É 4 anos que eu tenho que administrar Guarapuava junto com uma equipe. Estou sendo o mais sincero possível. Eu quero pensar Guarapuava junto com a população de Guarapuava. Eu tenho que saber e escutar todas as demandas da população de Guarapuava e ir atrás de recursos para fazer seus anseios. Isso que eu penso e é isso que eu vou fazer. Sem nenhuma... Acabou, a política acabou, sem nenhum ranço de A, de B. O Antenor é deputado estadual. Ele tem uma ideologia política diferente da minha, mas ele tem a sua responsabilidade com a população de Guarapuava. Ele tem que escutar algum dos secretários meus que vai até ele e brigar por demandas, por recursos para Guarapuava. Ele tem sua responsabilidade. Ele é deputado estadual por Guarapuava. É assim que eu penso e é assim que a política tem que ser. Nós vivemos numa sociedade civilizada e nós temos que respeitar todas as opiniões de todos, principalmente políticas. A eleição, volto a frisar, acabou. Vamos em frente aqui com o nosso Cidade em Movimento, então, continuando com a entrevista do prefeito eleito de Guarapuava, Denilson Baitala, nesta manhã aqui de quarta-feira. Baitala, falar um pouquinho do outro assunto bastante comentado nas eleições, os comissionados. Está tramitando na Câmara, né, um projeto de lei do Executivo, né, do prefeito, para reduzir ali em 56%, né? Aproximadamente 56%. De 255 só na administração direta, né? Porque tem a SURG, tem Fundação Proteger, mas na administração direta, e não conta os secretários aqui. De 255 para 111. Né? Gostaria que você falasse um pouco com relação a isso. Você comentou também que teria uma proposta para diminuir, né, esse número de comissionados. E com relação a esse projeto que foi enviado agora no final do mandato do Celso Góes. Eu tive conhecimento ontem à tarde. Foi uma correria, como todo mundo foi pego de surpresa. Eu também fui pego de surpresa. Me mandaram o projeto de lei. Eu tenho por idade, eu tenho que fazer uma cirurgia na vista. Eu no celular não consigo ler. Estou sendo bem. E tentei ler um pouco. Não imprimi ele para ler. Ontem à noite que me mandaram. E assim, ele teve 4 anos para diminuir na administração dele. Não tomou atitude. Deu até uma entrevista para o Kleber aí. Falou que era necessário tudo isso, e agora ele vem com um ato monocrático que estou falando. Ele deixa para o próximo gestor. Se eu falei que eu ia diminuir, enxugar a máquina pública e fazer primeiro uma gestão financeira, é o que eu vou fazer. Agora, eu acredito na democracia, acredito nos 3 poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. É esse o recado que eu entrego para ele. Ele fez um ato monocrático no final de mandato. Mandou para o nosso legislativo. Está na mão do nosso legislativo decidir, no final do mandato. O legislativo que analisa e vê se é isso. Não tenho certeza, que é para travar a administração pública. Deixa para os novos gestores decidirem, para ver quais os cargos e funções que serão extintas. Não é, porque ele teve 4 anos para fazer isso e não fez. Vai querer fazer em 3 meses? Agora ele enxergou que ele tem que enxugar. Tanto que numa entrevista aqui na Rádio Cultura, ele falou que era necessário e talvez até aumentar. É uma decisão dele. Não sei. Acho que ele acha que a eleição não acabou, aquilo que você estava falando. Para mim, a eleição acabou. Ele tem que deixar a Guarapuava para os próximos gestores administrar. A dele está se encerrando. Ele que faça da melhor forma possível a transição. Aquilo que você me perguntou. Estamos totalmente abertos para fazer isso. E agora eu acredito no Legislativo. Está na mão do Legislativo. Você vai procurar algum diálogo com o Legislativo para algum ajuste nessa lei? Porque ele tem cargos de direção. Por exemplo, eu comentava com o Magrão no bloco anterior à sua chegada, que ele tirou alguns cargos. Tirar o cargo de direção é para prejudicar, para entravar a administração no começo? Mas você pretende falar, por exemplo, com o Pedro Moraes, que é o presidente da Câmara, sobre esse projeto? Eu não li, não tomo, que nem eu falei, não vou tomar decisões. Se for necessário, vou conversar com eles, vamos dialogar com eles. Tem vereadores eleitos, eles são os legisladores de Guarapuava, estão legisladores. Pedro Moraes é presidente da Câmara hoje, tem suas prerrogativas. Esses legisladores que estão lá têm as suas prerrogativas e têm as suas funções. E têm as suas obrigações. São inseridas na administração pública de Guarapuava. Vou dar uma analisada hoje,
bem tranquila, vou ler o decreto, vou ver os cargos, vou analisar. É um projeto de lei, né? Não É um decreto, o projeto de lei, vou dar uma analisada no projeto de lei do atual prefeito, aí vou tomar, junto com a equipe, vamos tomar as decisões. Tenho certeza que deveremos conversar agora com o pessoal que está nessa legislatura. Vamos conversar com o presidente da Câmara, é eleito, é um cara que tem suas funções, não tenho nenhuma restrição e nada de conversar com ele, dialogar com ele, pensando Guarapuava para frente. Mas é possível, Baitala, pensando no histórico, né? Esse caso específico a gente tem que aguardar ver o que vai acontecer, mas pensando no histórico é possível que chegue por uma conversa assim, ó, pressionando, né? Olha, nós queremos esses cargos, nós precisamos que você mude isso, faça esse ajuste aqui na lei para nos atender. Como é que você vai lidar com esse tipo? Porque essa pressão agora ou ali na frente virá. Sim, mas eu nem assumi, ele não pode fazer essa pressão comigo, se estão extinguindo o cargo. Aí não tem diálogo nenhum. Vão extinguir os cargos, como é que depois vai querer fazer pressão, que precisa disso? Existem muitas coisas que falam que eu não tenho conhecimento. A partir do momento que eu tiver conhecimento de como é administrado, existem muitas coisas que falam, dizem, mas eu particularmente não tenho conhecimento e eu não vou falar do que eu não tenho conhecimento, porque nem você citou. Falam que vereador tal pressiona para ter cargo tal. Eu não tenho conhecimento, eu não participo da administração pública, eu não sei, eu vou estar lá a partir de janeiro. Como você vai começar do zero, então? Começar do zero, vamos começar a administrar Guarapuava, só que eu tenho uma maneira diferente de pensar e de administrar. Mas se essa pressão vier, olha, prefeito, eu sou vereador, hipoteticamente falando aqui, né, Magrão? Sim. Sou vereador, quero que nomeie esse fulano, beltrano e ciclano. Por esse aqui a é o gente motivo. sabe que acontece. Acontece. Você vai lidar de que maneira com isso? Desde que me impondo nomeação? Não tem comigo. Agora, sugerindo, né? Sugerindo em troca de um apoio. Sugerindo nomeação. Se for uma pessoa competente, que seja já funcionário público, ou tenha competência para existir cargo, vamos conversar. Vamos dialogar. Eu não estou aqui falando que eu vou tomar decisões e nem vou brigar com o fulano, discutir com o fulano, porque existe muito lá que estão plantando dentro da prefeitura o baitala terrorista, ou baitala radical. Que nem eles falaram, ninguém me conhece na administração, só quem conviveu comigo e só quem trabalhou nas minhas coisas sabe o jeito que eu administro. Então vão conhecer o baitala gestor, o baitala administrador, o baitala que faz gestão de pessoas, o baitala que faz gestão financeira a partir de janeiro. Tudo que falaram de mim e continuam falando, estão pregando terrorismo. A política, que nem eu falava, a política do medo. Só pregaram nessa campanha, teve gente e teve o resultado na urna. Não deram nenhuma proposta propositiva para a população de Guarapuava, a não ser a política do medo, dizendo, se não votar no fulano, vai dar ciclano. Isso tem que acabar em Guarapuava, vamos pensar Guarapuava, nós somos guarapuavanos, vamos ter orgulho de ser guarapuavano e vamos administrar Guarapuava para todos os guarapuavanos. A política do medo em Guarapuava acabou. Por falar em conversa, você já conversou com o próprio presidente da Câmara e com vereadores da próxima legislatura, pensando num futuro apoio, numa composição de apoio para o ano que vem? Com o presidente da Câmara, já conversei com ele e falei para ele que acredito nos 3 poderes, a mesma coisa que falei para você. Ele tem o poder, eles estão, e ele hoje é o presidente da Câmara, ele é o poder, junto com os demais legisladores, ele tem o poder legislativo. Vamos respeitar, o que eu falei para ele, vamos respeitar os poderes e vamos administrar Guarapuava para os guarapuavanos. Foi essa conversa que eu tive com ele. O senhor pretende participar de alguma maneira da eleição para a próxima mesa? Não pensei nisso. Falei para ele que até agora eu não pensei. Eu pensei em montar a minha equipe administrativa para Guarapuava. Mas assim, pensando ainda falando da Câmara, num apoio, né? Porque toda a administração, todo prefeito precisa ter uma maioria na Câmara até para aprovar um projeto de maior relevância, mais complexidade. Da nova legislatura, assim, o senhor já conversou com eles? Você foi legislador, Magrão. Se for um projeto interessante para a população de Guarapuava, para benefício da população de Guarapuava, mesmo você não sendo da base do governo, do executivo, o que você faria?
Não, sem dúvida, prefeito. Tem que, É a indagação que eu faço para qualquer legislador. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona, né, dependendo da legislatura que estiver lá. Por exemplo, assim, né? Essa mentalidade. A gente sempre fala, não, não é a minha mentalidade, mas é assim que funciona no legislativo. Concordo com você. Por exemplo, tem o tal do projeto que muitas vezes o prefeito manda para a Câmara, o tal do cheque em branco. Né? O cheque em branco, ele é uma possibilidade do prefeito, por exemplo, ele remanejar o orçamento. Por decreto, sem precisar passar pela Câmara. E muitas vezes isso é para o bem da administração. Sim. Mas lá no final das contas, se você não tiver uma liderança dentro da Câmara, uma maioria, esse projeto muitas vezes não passa. Né? Vai dar uma travada na administração. Isso que eu lhe pergunto, pensando assim, de uma administração, numa maioria da Câmara, por um apoio. Eu acredito no diálogo, no bom senso. Acredito que os dois poderes, e principalmente o legislativo, nós temos que pensar em Guarapuava. Senão nós vamos a vida inteira falando que as coisas passam pela 277. Chega dessa política. Vamos conversar, vamos dialogar. Sou um cara que gosta de dialogar. Vou dialogar mesmo eles não sei quem que vai ganhar a eleição da Câmara. Hoje é o vereador Pedro Moraes. Eu não sei se ele vai galgar o cargo de presidência. Tudo se fala, vamos esperar. Não vamos antecipar as coisas. Eu acho que essa movimentação entre os legisladores tem que acontecer, que é um dos poderes de Guarapuava. E quero ter o discernimento de dialogar, se for oposição, se não for da base do governo, não. Nós temos que dialogar, Guarapuava. Hoje vocês trabalham na mídia, hoje a coisa é muito clara, a coisa é muito rápida. Se sair uma votação lá que não seja do anseio da população de Guarapuava, o que vai acontecer? Vocês vão divulgar. Se for um projeto bom, travou, toda a imprensa tem que se divulgar. Se o prefeito tomar tomar um ato que seja contrário à vontade da população de Guarapuava, é a coisa mais justa que tem vocês divulgarem. O prefeito tomou uma atitude errada. E eu tenho que ter o discernimento de aceitar as críticas que vocês estão fazendo. O senhor está apostando que a relação com a Câmara vai ser positiva a partir do momento que a própria população entender que, olha, os vereadores estão extrapolando aqui, estão prejudicando a administração por vaidade, por interesse próprio, mas você está imaginando que isso vai acontecer. E se isso não acontecer? Mas eu acho que mesmo com a divulgação, se mesmo não houver assim, uma comoção social em temas que, peraí, a Câmara está sendo inadequada com o prefeito e se tudo continuar como está agora, que não haja essa mobilização pública? Eu acredito que lá na Câmara de Vereadores tem pessoas competentes e pessoas com discernimento pensando na população de Guarapuava também. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas você vai mobilizar também... Eu acredito no diálogo, em conversar com as pessoas. A prefeitura tem uma capacidade também de pautar, de criar uma agenda para a cidade. Quando tiver um dilema lá com a Câmara... eu estou propondo isso, a Câmara está travando. Vamos dialogar? Mas esse diálogo você também vai jogar essa bola para a população de alguma maneira? Mas eu acho vai que usar a rede social? Vai usar sim, a população tem que ficar sabendo de Guarapuava. É de interesse popular. Se for uma demanda de interesse popular, a população, aquilo que nós estamos conversando, todas as classes, todas as entidades têm que participar. Mas pensando na política, Baitala, isso é uma manobra arriscada. Mas eu não estou pensando em reeleição. Eu estou pensando em administrar Guarapuava. Mas não é nem reeleição. Mas é que todo mundo já fala, você já está pensando. Não, estou pensando em 4 anos. Mas eu digo arriscado no sentido que pode ser que você, com essa postura franca, aberta de diálogo, você ganhe, né? Porque a população compre a ideia. Claro. Mas pode ser que não, e aí você perca a força. Pagar para ver. Tem que pagar para ver. Alguém fez isso já numa administração ou sempre trabalhou alinhado, quero isso, você me dá isso, quero isso, você me dá isso. Comigo não vai funcionar isso. Estou sendo franco, estou sendo sincero. Eu gosto do diálogo. Vamos dialogar e vamos pensar Guarapuava, pro bem da população de Guarapuava. Não pro bem individual. Quem for conversar comigo, dialogar comigo, pensar no bem individual, não vai ter. Eu não sou individualista, por que eu vou ter que encarar um outro individualista? Não vou. Não vou. Essa é uma das minhas convicções e é assim que eu penso e não vou mudar. Vamos me chamar de radical? Não, vou escutar todo mundo. Vou dialogar com todo mundo. Só que vamos pensar no bem comum. Eu não estou entrando em não estou prefeito de Guarapuava pensando no Denilson Baitala. Estou prefeito de Guarapuava pensando em Guarapuava, em construirmos uma Guarapuava junto. Dar a minha participação administrativa
para Guarapuava. Porque aquilo que eu falava na campanha, eu sou guarapuavano e gosto de Guarapuava. E é assim que vai ser esses 4 anos. Se eu vou me desgastar, se eu vou... Isso é coisas que vão acontecer durante esses 4 anos. 8h27. Estamos partindo aqui para o final da conversa, mas tem um outro assunto importante aqui, né, Kleber e amigos da Rádio Cultura, quem está acompanhando aqui nos 94,3, chove forte agora em Guarapuava, temporal aí, né, porque a gente tem... Inclusive tá bem forte, aqui. tá dando o relâmpago, o raio aí, né, bastante. Estou vendo aqui pela imagem do Cimepar também, chovendo bastante aqui na região, Pinhão, Cruz Machado, aqui choveu bem forte nesse momento. Nessa faixa, né, que Guarapuava, Exato. sentido sul, tá chovendo bastante, bem forte. Estamos nesta manhã, então, de quarta-feira, conversando aqui com o prefeito eleito, Baitala. Transporte coletivo. Transporte coletivo ele vem se modificando bastante nos últimos anos, principalmente pós-pandemia. O número de usuários caiu na pandemia, depois também não vem se recuperando aí por diversos fatores aí, né? Mas enfim, especificamente aqui de Guarapuava, nós temos a empresa Pérola do Oeste, né? Qual o contrato vence dia 15 de dezembro. Estamos aí, realmente, hoje está sendo feito, inclusive pela atual administração, um estudo a respeito do transporte coletivo, mas para fazer licitação até o final do ano não dá mais tempo. O que você pensa de uma renovação, de uma possível renovação com a Pérola do Oeste, até que uma outra licitação seja feita? Gostaria que você falasse um pouco sobre o transporte coletivo. Existe essa demanda o que eu imagino, já conversei com pessoas técnicas ligadas a isso, vou ser bem curtinho, hein? A atual administração eles têm que fazer uma prorrogação para nós termos um prazo para discutirmos e largarmos um edital do transporte público de Guarapuava. Uma nova licitação. Listar uma nova licitação. Você vai seguir essa ordem que está atrasada, né? Ela está atrasada, você mesmo citou que com certeza. Eu acho que vai dar tempo. Vai haver uma prorrogação. Nem o estudo é terminado até o final do ano, praticamente. E a partir de janeiro, a próxima administração, a nossa administração, tem que fazer um estudo e conversarmos. Que eu tenho conhecimento que existem até demandas judiciais entre a prefeitura e a Pérola do Oeste, a Pérola do Oeste com a prefeitura, é tudo coisa que tem que ser ajustadas. De qualquer maneira, você, analisando o transporte coletivo hoje de Guarapuava, você imagina que o serviço ele razoavelmente é bem oferecido? Quais que são os gargalos, assim, digamos? Tem os gargalos, né? Principalmente de horários, algumas coisas que tem que se adequar com a demanda da população e principalmente com a comunidade universitária. E eu tive reclamações nas universidades que as universidades estão se readequando ao horário da Pérola do Oeste. Não ao contrário. Isso é uma demanda das pessoas, dos estudantes de Guarapuava. Pontualmente, em relação ao Guaracard, porque o Guaracard é um programa de governo, não é uma política pública. Então, dia 31 de dezembro ele vence. E aí, automaticamente, digamos assim, né? Se não tiver uma renovação, a partir do dia 1º de janeiro, a tarifa volta ao preço normal, a tarifa cheia, que hoje está em R$6. Que, aliás, já vai cair ou no teu colo, ou agora do Celso, o reajuste que é do contrato. Aí vem todo aquele trâmite legal que nós temos que fazer uma análise junto com pessoas para ver. Mas o Guaracard você pretende pretendemos manter como está? Como está. Uhum. Então o usuário hoje do hoje, o Guaracard... lógico, vai ter, você citou como pode ser que tenha... Se ele fizer a prorrogação, conforme tiver a prorrogação legal, aí vai ser feito o estudo para fazer tudo da forma legal. Uhum. Então o Guaracard, isso é uma demanda grande assim, dos usuários, então o Guaracard você pretende renovar, continuar como está. Você pretende, porque é o Celso Góes, prefeito, é o Celso Góes. A gente está falando, tem tantos contratos que podem ser prorrogados, tal. Esse a gente está falando muito porque é um contrato, talvez o maior contrato, né? Tem com a Sanepar, que é gigante, o da iluminação pública, do transporte, está entre os top 5 dos maiores contratos do município. E é um serviço básico, né? Essencial. Serviço essencial. O senhor pretende participar de alguma maneira, ainda que a caneta esteja, né, com o Celso, você pretende conversar com ele, pedir algo nesse sentido dessa prorrogação ou não vai interferir? Quero ter a oportunidade de sentar com ele e conversar sobre principalmente as demandas e os serviços essenciais para Guarapuava. Desse caso pontualmente da Pérola em especial? Se tiver a oportunidade da Pérola e outros vários contratos que são necessários e emergenciais para continuarmos aí, começarmos uma administração com prorrogação de vários contratos, aí eu quero ter a oportunidade de sentar e dialogar com ele. Não só eu junto, mas a equipe dele com a minha equipe. Espero ter essa oportunidade.
e quero ter. Tudo bem, acho que é isso, né, Kleber? É isso, nosso amigos da Cultura, nosso tempo está esgotando, mais passados 8h30, agora 8h32. Baitala, agradecer a tua presença mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Cultura, deixar à disposição sempre aí que você possa nos informar aí com relação agora à transição, depois da sua administração, e que nós possamos, esses próximos anos aí da tua administração, desejando sucesso para você, que o teu sucesso é o sucesso de todos nós, é o sucesso da cidade de Guarapuava, da nossa comunidade, como você falou aqui, né? Por isso que eu te fiz aquela pergunta, vou governar para Guarapuava, foi o que você falou, para todos os cidadãos de Guarapuava. E você governando para todos, você está governando aí para o desenvolvimento de todos nós, de uma sociedade total, né? Baitala, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui, sucesso e Deus te acompanhe na tua jornada. Amém, Magrão, obrigado pela oportunidade. Quero deixar aqui vou sempre estar à disposição de vocês, como de toda outra imprensa, e quero ser um prefeito que tenha diálogo com todos. Quero realmente pensar a Guarapuava e nós construirmos uma Guarapuava mais justa, mais humana e uma Guarapuava empreendedora. Esse é o meu pensamento e esse vai ser os 4 anos da minha vida. Vou me dedicar exclusivamente para a Guarapuava. Meu muito obrigado e sempre estarei à disposição de vocês. Tá aí, portanto, obrigado. Kleber, amigos da Rádio Cultura, conversamos com o prefeito eleito Denilson Baitala, que assume a administração no dia 1º de janeiro de 2025.